Olá, jovens! Hoje nós viemos aqui para conversar um pouco com vocês sobre duas áreas muito importantes na área do teatro, cinema, televisão, que é a cenografia e o figurino. Essas duas áreas, elas criam a realidade e a atmosfera que a produção necessita. A cenografia é a arte da decoração cênica. Nela existem elementos visuais, como objetos, móveis, acessórios e iluminação, que dão vida à cena. A cenografia não existe somente no teatro, mas também no cinema, na televisão, nos jogos, em eventos e em festas. A gente consegue ver a riqueza e complexidade da cenografia em filmes de terror, de heróis, comédia, nos espetáculos teatrais, de dança, circo. A cenografia nos faz entender a proposta daquela produção e nos transportar para aquele momento. Toda vez que a gente vai realizar uma produção, é necessário a gente pensar na realidade que a gente quer criar para essa produção. E nisso a gente precisa desse recurso, da cenografia. Então pensar na iluminação, em tudo que a gente vai usar naquela cena. Por exemplo, eu colei uns coraçõezinhos aqui com esse papel brilhoso para dar uma certa descontração para o nosso vídeo. Você precisa pensar aí, quando for produzir alguma coisa, se a sua cena exige que você coloque uma cadeira, uma mesa, um abajur. E a gente pode improvisar na nossa casa mesmo. Porque assim, nas grandes produções artísticas, a cenografia é uma coisa que tem um custo muito grandioso, muito alto. Mas a gente pode, em casa, com os recursos que a gente tem, a gente está utilizando. Mas, volto a repetir, a gente sempre tem que pensar no que a gente quer informar para o público. O que a gente quer dizer com aquela cena, com aquele trabalho, com aquela produção. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa dedicar esse tempinho detalhando tudo que vai ser necessário no nosso cenário para a gente demonstrar isso. Então, uma dica importante é sempre a gente escrever num papel todos os recursos necessários que a gente vai usar na nossa produção. Todos os móveis, os objetos, os acessórios, a gente organiza tudo isso e só então depois a gente faz essa produção. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro, que é o figurino. O figurino é a roupa que determinado personagem ou pessoa utiliza. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ver que é muito importante a gente conhecer a fundo esse personagem, porque a gente vai dar vida a ele através da vestimenta. E a gente precisa pensar na roupa, no cabelo, na maquiagem, nos acessórios. Tudo isso é necessário para construir o personagem e dar realidade. A gente consegue ver a riqueza nos detalhes de figurinos de filmes. Alguns são horripilantes, dão medo. Outros divertidos e hilários. E alguns muito românticos. Inclusive, muitos figurinos, maquiagem, cabelos viram moda no nosso dia a dia. Uma coisa que a gente pode perceber que é muito legal é que o figurino, ele sofre transformações, evoluções, se moderniza.
A gente consegue perceber muito isso nos filmes que tiveram várias sequências, como por exemplo de super-heróis, do Batman, Super-Homem, Mulher-Gato. A gente, se olhar o primeiro filme e o último, a gente consegue perceber que o conceito da roupa ainda é o mesmo, mas que teve uma modernização ali. Outra coisa que é muito importante também é a gente pesquisar o personagem e a época em que vive esse personagem, o local que vive esse personagem. Por exemplo, se você vai falar de um surfista do Havaí, é um clima quente, você tem que pensar na pele bronzeada, você não pode interpretar o surfista com uma roupa de frio, por exemplo, uma pele super pálida. Outra coisa são os detalhes dos personagens de época. Por exemplo, uma mulher de 1920. Você precisa pensar não só no detalhe da roupa, do sapato, da meia, mas também no cabelo, nos acessórios que são usados, na maquiagem. Nada pode ficar de fora. É um processo de pesquisa que a gente precisa fazer com muitos detalhes, mas que é muito divertido, é muito legal, muito complexo e a gente aprende muita coisa com o figurino. A gente aprende sobre história, a gente aprende sobre evolução. Então, pensar em figurino é pensar em toda uma história que tem por trás daquela pessoa, daquele personagem. E agora, para a hora da ação, eu vou querer que vocês criem uma cena e vocês devem pensar em todos os detalhes. Onde essa cena se passa, em qual país ou cidade, se a temperatura do ambiente é quente, é frio. E esse personagem, quem é esse personagem? É um super-herói? É uma pessoa tímida? É uma pessoa divertida? É um executivo? É um esportista? Vocês precisam entender todo esse detalhe para vocês poderem compor o figurino e o cenário de forma detalhada, como a gente já conversou no vídeo. Vocês vão ter que me entregar esse material ou em forma de foto, ou então um vídeo de no máximo 30 segundos com essa interpretação de vocês. E podem também mandar um desenho do projeto de vocês, mas precisa ser detalhado para que a gente possa entender o que você pensou em produzir. Mãos à obra, se divirtam, pesquisem para vocês poderem fazer essa composição. E para quem for gravar o vídeo, não esquece que o vídeo precisa estar com a câmera deitada na horizontal, a iluminação precisa ser boa e o áudio precisa ser alto para que a gente possa escutar com bastante nitidez. Essas coisas são fundamentais para a sua produção. Um beijo, mãos à obra e a gente se vê sexta-feira no Meet. Tchau, tchau!